Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a república atual acabou. Ela veio abaixo, ruiu completamente. Já falávamos isso em um vídeo de uns 10 dias atrás e agora repetimos a mesma coisa. Os poderes que constituem a atual república, seja o executivo, o legislativo e o judiciário, estão completamente corrompidos. E o que ontem foi noticiado, este envolvimento do Michel Temer, do atual presidente, com todo esse esquema de corrupção, orientando, avalizando a compra do silêncio de outro parlamentar, que é, enfim, o que já está preso, Eduardo Cunha, que pode revelar ainda mais a extensão de toda essa podridão no meio político, faz com que nós compreendamos de uma maneira inequívoca que não é possível continuar com esta atual classe política. Nós precisamos agora esperar uma atitude, não do parlamento, não do próprio presidente, que se tivesse um pouquinho de dignidade, iria então vir a público e renunciar. Mas ele já disse que não irá renunciar. Pode ser que isto mude, mas atualmente, hoje, é o que ele diz. E ainda tem a desfaçatez, ainda tem a cara de pau de negar as acusações que foram monitoradas pela Polícia Federal. De fato, não há mais sustentação o atual governo e a atual classe política. Mas é muito importante que nós, neste momento difícil, neste momento muito conturbado, não cedamos a ideias tronchas, a ideias equivocadas. Todos devem ter acompanhado estas notícias e devem ter percebido a alegria do PT, do PCdoB e dos partidos de esquerda com o sucedido. Diferentemente do que aconteceu no tempo da Dilma Rousseff, em que eles chamavam de golpe o impeachment. Agora já não é golpe, eles pedem impeachment. Em que eles chamaram, portanto, de ilegal as escutas que Moro divulgou, mostrando como que a Dilma Rousseff queria nomear Lula para o ministério para livrá-lo da cadeia. Mas agora já não é ilegal as gravações, já não são ilegais as gravações. Então, evidentemente que se trata de oportunistas. Oportunistas. E eles imediatamente estão convocando a sua militância a pleitear eleições diretas já. Irmãos, não podemos cair neste engodo, nesta mentira. Não podemos, a pretexto de nossa indignação, que qualquer brasileiro deve ter agora em abundância contra o que está acontecendo. Aliás, é sempre bom lembrar que este governo atual, este presidente atual, foi eleito pelos petistas e seus aliados, juntamente com Dilma Rousseff. Juntamente com Dilma Rousseff. Está aí o resultado. Está aí o resultado, envolvido até o pescoço em todo este processo de corrupção. Mas eleições diretas agora não resolvem. E é importante entender por que não resolve. Mas, como assim não resolve se será o povo a escolher? Irmãos, não resolvem por duas questões. Primeiro, não está resolvida a questão das urnas eletrônicas. Lembrem-se daquilo que há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, foi revelado pelo ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz, que asseverou e deu provas de que estas eleições houveram várias fraudes, porque as urnas eletrônicas são passíveis de fraudes. Portanto, depois não podem ser auditadas. Estas urnas eletrônicas serão a garantia de eles manterem no poder quem eles quiserem. Então não é possível fazer eleições neste sistema apenas de votos eletrônicos. E senão nós seremos defraudados novamente. É necessário que haja o voto impresso, em papel, que demora mais tempo para contar, mas é o que fazem todas as democracias sólidas do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa. Enfim, não se usa urnas eletrônicas porque, pura e simplesmente, se usa como uma forma de, vamos dizer, de também saber com mais rapidez os resultados, mas que só são confirmados depois da contagem de cada voto impresso em papel. Então, sem a eliminação do sistema de urnas eletrônicas, nós não iremos garantir a transparência. E poderá ser colocado, e certamente será colocado, alguém que o povo não elegeu. Este é o primeiro ponto, pelo qual nós não devemos fazer eleições agora. O segundo ponto é o seguinte:
E é mais importante, não é possível fazer eleições limpas também, não é possível que nós tenhamos ali uma reforma no nosso sistema político sem que haja uma intervenção. Sem uma reforma política séria, nós não podemos fazer novas eleições, sob o risco de continuarmos elegendo pessoas que irão continuar nos roubando. Sem dizer que boa parte dos políticos que estão hoje no poder não foram eleitos diretamente, mas pelo coeficiente de votos que um partido ganha nas suas coligações. Portanto, não representa exatamente com aqueles que o povo mesmo elegeu. Fora, repito, o caso das urnas eletrônicas, que é capaz, portanto, de fraudar não apenas as eleições majoritárias, presidente, prefeitos e também governadores, mas também aquelas eleições para parlamentares, mediante, portanto, a compra do próprio mandato. Irmãos, a situação é muito séria. Nós não podemos embarcar no grito da esquerda agora que quer eleições diretas já. É preciso que primeiro, antes disso, haja uma purificação do meio político. E isso não será feito sem uma intervenção dos militares. Agora é o momento oportuno para que o povo brasileiro tome consciência de que o Congresso que aí está não tem condições, não tem legitimidade. Quando eu falo não tem legitimidade, quer dizer, não tem mais apoio popular. Porque está revelado em abundância todo o envolvimento da maior parte do Congresso Nacional com este mega esquema de corrupção que se instaurou especialmente no governo petista, mas não só. Então é necessário que haja primeiro uma reforma política, para que depois se possa fazer novas eleições que garantam entrar ali no poder aqueles que o povo escolheu e sob novas regras. Uma reforma política que diminua sensivelmente este salário, esse gigantesco dos parlamentares atuais, seja do executivo, do legislativo e também daqueles que trabalham no judiciário, que têm super salários e super privilégios. É preciso acabar de uma vez por todas com os abusivos, com os absurdos privilégios que detém a atual classe política. Nós não podemos continuar pagando, o nosso povo que é ainda um povo pobre, não podemos continuar pagando estes privilégios absurdos e abusivos para parlamentares que, além de nos roubar legalmente, nos roubam também de maneira ilegal, vendendo os seus votos para grandes corporações, especialmente empresariais. Nós precisamos então de uma reforma política que acabe com estes privilégios, reduza os salários, esses super salários que tem, e elimine a possibilidade, que realmente barre a possibilidade de concorrer a cargos públicos aqueles que foram então condenados. Não é em segunda não, já em primeira instância. Afaste, portanto, aqueles que têm a ficha suja da concorrência a qualquer cargo eletivo. É necessário uma reforma política primeiro, antes de se fazer novas eleições. Se nós formos seguir o que está dito na Constituição agora, a Constituição reza o seguinte, que no afastamento do presidente e do vice, assumiria o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, também é investigado por corrupção pela Lava Jato. Portanto, não é possível que esses parlamentares que ali estão, né, os 513 deputados, mais os 81 senadores, venham então fazer uma escolha honesta para nos governar. Nós estamos entregando a chave do galinheiro para as raposas. E o que acontecerá? Não é difícil de prever o que vai acontecer. Eles vão continuar devorando ali o povo brasileiro. É isso que acontecerá. Então é preciso remover esta classe política. E só será removida, né, através, enfim, de uma intervenção dos militares. Então o povo precisa pedir. Nós não devemos esperar simplesmente ou nas redes sociais dizer, ou então nas nossas indignações falarmos para os amigos ou vizinhos. Nós precisamos ir às ruas. Nós precisamos ocupar Brasília pacificamente. Nós precisamos ir às portas dos quartéis e suplicar, pedir aos militares que cumpram o seu dever constitucional, defendendo o povo brasileiro, a nação brasileira, dos inimigos que a têm destruído. Então, os atuais inimigos, os maiores inimigos que nós temos atualmente do povo brasileiro é a atual classe política. São estes os inimigos que nós temos, que tem corrompido a nação. Nós teríamos condições, devido às riquezas que o Brasil possui e produz,
de fazer o nosso país, em poucos anos, se transformar num lugar muito melhor do que atualmente é. Só isso não foi feito até hoje por conta da corrupção proporcionada pelo atual sistema político. É preciso mudar o atual sistema político, garantindo que o povo eleja os seus representantes conscientes de quem eles são. E uma segunda coisa, uma terceira coisa, é necessário também observar o seguinte: a pressa que a esquerda tem, e que muitos políticos também que não se identificam com a esquerda têm de novas eleições, é para que as delações que ainda não foram feitas, as revelações que ainda não foram colocadas a público, possam então assim serem proteladas, a fim de que não pegue ainda muitos mais do que aqueles que já foram denunciados. Nós precisamos, neste meio tempo em que se faz a reforma política, neste meio tempo em que se modificam as regras do jogo, para poder garantir eleições limpas e o acesso de pessoas mais dignas do que as que aí estão, nós precisamos da conclusão da Operação Lava Jato. Melhor falando, conclusão eu digo, da revelação completa daqueles que estão envolvidos. Porque, imaginem só, se nós tivéssemos feito, agora paremos um pouco e pensemos, se nós tivéssemos feito a eleição na época do impeachment da Dilma, por exemplo, naquela altura, como muitos pediram, inclusive o PT pediu, né? O que aconteceria? Muitos dos que hoje nós sabemos que são corruptos, e não só do PT, do PMDB, do PSDB e de tantos outros partidos, muitos daqueles que hoje sabemos que são corruptos, comprovadamente, talvez seriam eleitos novamente porque o povo naquela altura não sabia. Então é necessário terminar essas investigações e mostrar toda a extensão dessa podridão, a fim de que nós não cometamos o erro de colocar no poder aqueles que estão envolvidos com o assalto à coisa pública no Brasil. Então, meus irmãos, o momento é delicado, é muito delicado, mas nós não devemos ceder, não devemos entrar na enganação proposta pelos partidos de esquerda, especialmente pelo PT, PCdoB, PSOL e etc. e companhia. Não devemos defender agora eleições diretas, não devemos fazer isso. Nós precisamos defender, ao contrário, uma intervenção militar que garanta o afastamento de toda esta classe política e o feitio, a realização de uma reforma política que, de fato, venha nos garantir melhores pessoas no poder para promover o bem comum. Nós precisamos reformar este sistema eleitoral também, afastando as urnas eletrônicas ou, ao menos, colocando junto com elas o voto impresso, a fim de que afaste-se o perigo real, concreto, de manipulação dos votos e, portanto, de enganação nas urnas de toda a nação brasileira. É isso, meus irmãos. Peçamos a Deus a graça de nos iluminar. Rezemos muito pela nossa nação. Rezemos muito pela nossa pátria. Peçamos a Deus que ilumine o caminho daqueles que têm que tomar decisões e do nosso povo, a fim de que nós, de fato, não esperemos sentados para que as coisas melhorem, mas façamos o nosso papel na história, o nosso papel como cidadãos, indo então suplicando esta intervenção e para que, de fato, algo de concreto aconteça. Embora, como já foi falado anteriormente em outro vídeo, a reforma ela é mais ampla. É evidente que nós precisamos restaurar os costumes, restaurar as virtudes. Isso é uma coisa a longo prazo, mas a curto prazo o que nós podemos fazer é mudar este sistema corrupto, no sentido tirar esses políticos que aí estão e colocar aqueles que têm sintonia com a sociedade e que iniciem essas reformas necessárias e que ajudem na restauração dos valores que mantêm a sociedade de fato mais coesa, mais unida e mais próspera, afastando todos esses produtos da corrupção que desdobra-se nos roubos, que desdobra-se na mentira, que desdobra-se no ensino de valores contrários à família e assim por diante. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça nesta luta pela nossa nação. Louvado